Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num texto antigo, mas com uma mensagem de transformação tão radical que, olha, ecoa até hoje. Vamos juntos desvendar Isaías 61, capítulo por capítulo, explorando a estrutura, a linguagem superpoderosa e essa visão de um futuro totalmente renovado que ele apresenta. Para a gente entender bem a nossa jornada por Isaías 61, vai passar por 5 etapas principais. A gente começa com o anúncio de uma missão divina, depois vê como isso leva a uma grande transformação, que resulta num povo restaurado. Tudo isso a gente vai ver é baseado numa aliança eterna e no final tudo culmina numa verdadeira explosão de alegria. Ok, vamos lá. O texto já começa com tudo, sabe? Sem rodeios. Ele estabelece logo de cara quem está falando e qual é a missão. E essa proclamação de propósito já é a chave para a gente entender todo o resto. E o que é realmente interessante é como o texto começa. É uma declaração em primeira pessoa, cheia de autoridade: o Espírito do Senhor, Deus, está sobre mim. Isso já deixa claro que o que vem a seguir não é uma opinião qualquer, mas sim uma missão que veio de cima, uma missão divinamente designada. É uma unção para um propósito muito, muito específico. E que propósito é esse? O texto não fica em ideias abstratas, não. Ele fala de ações muito concretas. A missão é pregar boas novas, restaurar os de coração partido, proclamar liberdade aos cativos e consolar todos os que choram. Dá para perceber como cada verbo aqui aponta para uma ação direta de cura, de libertação e de conforto para quem está sofrendo. Então, beleza. Depois de definir qual é a missão, o texto começa a descrever os resultados. E não estamos falando de mudancinhas, não. É uma inversão completa das circunstâncias, uma verdadeira jornada do desespero até a glória. Esse slide aqui ilustra essa inversão de um jeito genial. O texto promete trocar a cinza do luto pela glória, trocar a tristeza pelo óleo de alegria e, finalmente, trocar o espírito angustiado por vestes de louvor. A linguagem é super poética, mas o contraste é brutal, é poderoso. É uma troca total de identidade. E depois dessa troca radical, o povo ganha um título novo. Eles passam a ser chamados de árvores de justiça. Pensa só nessa metáfora. Árvores são fortes, têm raízes, são produtivas, duradouras. É uma imagem de estabilidade, de propósito e de vitalidade, plantadas pelo próprio Senhor para sua glória. E a transformação não para por aí. O texto promete outra inversão fundamental, dessa vez ligada ao status social, à honra. Onde antes existia vergonha, agora vai haver dupla honra. Repara que não é só uma restauração ao que era antes, mas uma exaltação, uma recompensa em dobro. Essa transformação interna, então, começa a transbordar para o mundo externo. As pessoas não apenas se sentem diferentes, elas começam a reconstruir fisicamente o mundo delas e, nesse processo, a redefinir o seu lugar nesse mundo. O texto descreve um processo bem literal, de reconstrução, quase um passo a passo. Primeiro, edificarão os lugares antigamente assolados. Depois, restaurarão os anteriormente destruídos. E, por fim, renovarão as cidades assoladas. Tem uma ênfase aqui em superar uma destruição que durou gerações. É sobre curar as feridas da história, de verdade. Só que a reconstrução vai muito além dos tijolos e da argamassa. O texto revela uma mudança de status social e espiritual mas tão radical que, para quem ouvia isso na época, devia ser algo chocante. E aqui está o ponto crucial, a grande virada de identidade. O texto diz: vós sereis chamados sacerdotes do Senhor e ministros de nosso Deus. Pensa só no peso disso. No mundo onde o sacerdócio era algo super restrito para uma linhagem exclusiva, essa promessa basicamente democratiza o sagrado. Ela dá um propósito divino para todo o povo. Mas por que tudo isso acontece? Qual é a garantia por trás de promessas tão grandiosas? A quarta seção do texto nos dá a base, o fundamento de toda essa visão. O fundamento de tudo isso é uma aliança eterna. E o que garante essa aliança? O próprio caráter de Deus. O texto é claro, porque eu, o Senhor, amo o juízo. A promessa não é arbitrária, entende? Ela está enraizada na própria natureza de um Deus que ama a justiça e odeia a opressão. Essa é a garantia final. E essa aliança acaba criando um legado. Não é algo só para as pessoas daquele momento. O texto diz que a posteridade dela será reconhecida entre as nações, como descendência bendita do Senhor.
A transformação é tão profunda que se torna uma marca de identidade, algo visível para as gerações futuras. E tudo isso nos leva à seção final, que é o clímax emocional do capítulo, uma explosão de alegria que é, ao mesmo tempo, algo profundamente pessoal e com um alcance universal. E aqui acontece uma coisa fascinante. A mesma voz em primeira pessoa que começou o texto lá proclamando uma missão, ela retorna. Só que agora a proclamação virou celebração. Regozijar-me-ei muito, a minha alma se alegrará. É a resposta interna, a explosão de alegria diante de tudo que foi prometido. Para descrever essa alegria, o texto usa a metáfora mais festiva que existe, um casamento. A imagem é de Deus vestindo seu povo com vestes de salvação, como um noivo e uma noiva que se enfeitam para o grande dia. É uma linguagem de intimidade, de beleza e de celebração no nível máximo. E então a gente chega na imagem final, que expande essa alegria pessoal para uma escala cósmica. Como a terra produz os seus renovos, assim o Senhor Deus fará brotar a justiça e o louvor para todas as nações. O ponto-chave aqui é o verbo brotar. A justiça não é algo imposto de fora, é algo que cresce organicamente, naturalmente, como uma semente no jardim, para que todos os povos possam ver. E isso nos deixa com uma pergunta para refletir. Qual é o significado de uma visão onde a justiça não é uma batalha sem fim, mas algo que brota naturalmente como uma semente plantada em boa terra? O que isso nos diz sobre a natureza da verdadeira transformação?